O que são as estruturas psíquicas? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos entender como os tais transtornos psíquicos, eles se formam a partir do processo de desenvolvimento do sujeito. Vamos entender nessa primeira aula a parte que são as estruturas ainda pré-verbais, ou seja, lá do nascimento até mais ou menos na fase anal ali, os seus 2 anos. O que pode acontecer nesse percurso, nesse processo, que possa contribuir para a forma como o sujeito se organiza diante da vida? Lembrando que essas estruturas são processos quase que cristalizados de uma forma de existir, em que o sujeito, a partir de toda a sua experiência de vida, integrou de alguma forma aquela experiência e se apresenta, se relaciona com o mundo a partir daquilo que foi apreendido. Aqui também, como em todas as nossas aulas, eu vou trazer o processo de amadurecimento desse cérebro. Afinal, ele é a ponta, é a base para que esse psíquico exista. E como uma boa abordagem da ética do cuidado, o Winnicott, a gente sabe que o sujeito é um sujeito integral. Então, é uma mistura, uma integração entre soma, que é o corpo, essa parte física, a biologia, a química desse corpo, e a psique, que é todo o nosso processo mental e psíquico. Tudo aquilo que a gente simboliza, dá sentido, que nos forma, que nos constitui e que é subjetivo, que é particular, é de cada um e é diferente exatamente nesse sentido, porque é uma visão específica que se tem do mundo. Bom, nós vamos começar aqui e eu trouxe para vocês um instrumento que eu venho usando, quem me acompanha já conhece esse instrumento, que é o mapa das estruturas. Durante esse percurso de mais de 15 anos de docência, eu tive que desenvolver um método para ajudar os alunos a compreender como que isso se esquematizava, como esse desenvolvimento acontecia. Mas antes de continuar com o mapa, que inclusive eu vou explicar toda essa parte inicial para vocês, eu peço para vocês seguirem e colaborarem com o nosso canal, para que ele possa chegar nas pessoas que de fato se interessam por esse assunto, as pessoas que precisam saber sobre essas informações, o pessoal da educação, da assistência, pais, cuidadores, porque quando a gente está inteirado e informado a respeito do desenvolvimento, sendo um responsável, um cuidador desse sujeito que está em desenvolvimento, a gente consegue entender como ele funciona e estabelecer um equilíbrio nesse processo de cuidado e amenizar o máximo possível as falhas que podem ocorrer e propiciar uma estrutura que traga o adoecimento psíquico, algum tipo de transtorno ou até algo mais grave, uma doença mental. Bom, eu vou trazer a definição para vocês e depois eu vou trazer na nossa tela aqui o mapa para vocês visualizarem. Esse mapa ele é constituído de uma linha da vida que a gente chama. É uma setinha que ela vai desde o nascimento até o eterno ali, que é a setinha sem fim para o desenvolvimento do sujeito. Nesse início do percurso do nascimento, o sujeito, ele nasce totalmente imaturo, tanto fisicamente, da própria espécie humana, o próprio cérebro ainda nasce em desenvolvimento, termina de se desenvolver fora do útero, bem como o próprio processo psíquico de reconhecimento social, subjetivo, a personalidade desse sujeito. Como que ela vai ser construída? Ou seja, esse sujeito já teve algumas intervenções ainda dentro do útero, como a própria psicanálise também acredita, e a gente já tem pesquisas a respeito dessas questões, do que a mãe passa e como ela passa e como isso implica, mas não é o nosso conteúdo da vez. Mas esse sujeito já tem algum estímulo ainda muito cru, muito primário. O processo do nascimento também já é ali uma intervenção naquele corpo e naquele psíquico. A forma como esse sujeito vem no tempo prematuro, veio de fato no tempo esperado, foi um sujeito que veio de parto normal, de parto cesáreo, fórceps e tantas outras concepções. Foi desejado, não foi desejado, né? Esse sujeito, ele vem da sua mãe e ele é colocado numa instituição ou perde essa mãe por algum motivo, esse cuidador, como que esse sujeito vem? E principalmente pensar, porque hoje com essas novas constituições, articulações familiares, são inúmeras as formas que o sujeito chega para a realidade. E como que esse processo acontece? É isso que nós vamos entender aqui hoje. Primeiro entender
essa parte desse amadurecimento cerebral e como esse psíquico envolto vai se construindo e se constituindo. E nesse processo, o que possibilita, o que pode trazer esse adoecimento psíquico, essa estrutura que faz com que o sujeito se apresente de uma forma, às vezes, conflituosa e dolorosa diante da sociedade. Lembrando que essa colocação de dolorosa, né, sofrimento, é de cunho principalmente social, porque nós enxergamos como uma forma dolorosa e sofrida de viver. No entanto, talvez essa não seja a perspectiva do sujeito daquela dita estrutura. A gente começa aqui, e eu vou abrir aqui para vocês começarem a acompanhar o nosso mapa. Eu vou trazer ele primeiro pequenininho aqui, para vocês compreenderem o percurso, e depois eu sigo e abro ele maior, e vou deixar o link aqui para vocês também poderem ter esse material e conhecer a nossa loja oficial da Hora do Chá, poder conhecer a nossa comunidade. Todos os links a gente disponibiliza aqui, porque além das aulas que a gente oferece gratuitamente aqui no YouTube, a gente também tem uma comunidade, a primeira de saúde mental e psicanálise, que proporciona também esse conhecimento, essa formação continuada a respeito da psicanálise. Então, a gente tem lá a oficina do ego, a gente tem grupos de estudos de Freud, começar pela base, a gente vai trazer também várias oficinas de estudo em relação ao Winnicott, Klein, Ferenczi. A gente tem várias atividades que complementam esse saber, esse conhecimento a respeito do que é esse sujeito, esse psíquico, e algumas atividades também voltadas de forma específica para o pessoal atuante da clínica. Então, todos os links a gente vai disponibilizar aqui no nosso vídeo. E esse do mapa das estruturas, para que vocês possam acompanhar aí as demais aulas e poder articular o conhecimento com tudo que a gente vem trazendo aqui. Bom, vamos lá. Vocês podem observar que aí no início, inclusive eu coloco de uma forma grande, id até o ego. Porque, na verdade, esse sujeito, ele nasce puro impulso, instinto de sobrevivência. E esse sujeito, na psicanálise, é conhecido como o sujeito que nasce puro id. Então, ele precisa sobreviver, ele tem várias necessidades biológicas a serem atendidas para que ele consiga, de fato, né, sobreviver àquele ambiente, se constituir, vir para o social, vir para a relação com o outro. Então, a partir desse momento, esse sujeito, ele não tem o conhecimento, o acesso e a maturidade para compreender o mundo ao seu redor. Então, tudo parte de algum instinto, de alguma necessidade biológica. E a depender de como o ambiente vai responder às necessidades desse sujeito, é como ele vai aprendendo, né, como lidar com aquelas situações. Vamos aos exemplos. Esse cérebro que ainda está em amadurecimento, ele tem no seu processo de chegada ali o sistema límbico. Depois vocês dão um Google aí, dão uma pesquisada para localizar onde é que ele fica, mas ele é no centro do nosso cérebro e ele está em pleno desenvolvimento e é quem nasce ali no comando. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e pelo nosso desenvolvimento motor. Não à toa o sujeito, entre o seu nascimento e 1 ano de idade, se desenvolve de forma tão rápida a parte motora, do ponto de ser um sujeito molinho ali, sem condição de sustentar o próprio pescoço, até um sujeito que começa a caminhar, né, no processo ali de 1 ano e pouquinho. Então, esse desenvolvimento motor é muito rápido, porque o límbico está ativo, e todas as memórias, tudo que eu vou vivenciar, experimentar a partir do meu corpo, vai constituir memórias que têm cunho e têm base afetiva, emocional. Então, tudo que eu senti naquele momento é sensório e motor. O meu corpo sente e, de alguma forma, libera algumas substâncias ali e isso ativa alguns circuitos que vão formando memórias. Esse é o nosso famoso manual de sobrevivência, porque é tudo ainda muito cru, muito primitivo, muito na origem. O sujeito não tem maturidade para interpretar nenhuma daquelas experiências. Pauline, então, diante disso, o que faz com que o sujeito desenvolva uma estrutura borderline? O que faz com que o sujeito tenha uma estrutura psicótica? Aí a gente vai para um lugar onde o Winnicott, inclusive, fala bastante. Não que Freud não tenha falado, porque o Freud, quando fala no seu texto
3 ensaios sobre as fases psicossexuais, sobre a sexualidade, ele já está falando da importância desse ambiente, da importância do vínculo e da relação do sujeito, não só com o seu corpo, com a experiência do seu desejo, dos seus instintos, bem como a relação com os demais que o cercam. Mais à frente, em 1914, no texto Introdução ao Narcisismo, ele reforça essa questão, falando que, inclusive, esse sujeito puruíde, que está num processo em que a sobrevivência é o seu ponto maior, e isso se segue por toda a vida, né? Esse sujeito, ele tende a ter um investimento lipidinal. O que é isso? Esse sujeito ele tem que ser cuidado, esse sujeito tem que ser desejado, esse sujeito tem que ser amado para ele vir para o mundo. É nesse vínculo, nessa lida, nessa relação com o outro, que diz quem eu sou, né, que traz de mim essa experiência, que ajuda, que faz de alguma forma uma mediação do que eu vou viver, é que esse sujeito vem ou não para o mundo. Por que vem ou não para o mundo? Porque numa estrutura psicótica, por exemplo, a experiência do sujeito com o ambiente, ela é tão ruim, dolorosa e sofrida, que o sujeito não vai, ele não atravessa. Eu costumo usar uma analogia como se fosse um caminho até uma portinha da realidade. Então, se a portinha está aqui, esse sujeito nasce aqui. Se aqui, já no nascimento, até mais ou menos seus 3 meses, foi tudo muito caótico, violento, negligente, esse sujeito vai ter que criar um mundo para ele mesmo existir. Então, os devaneios, os delírios, as alucinações do psicótico, na verdade, é uma tentativa de continuar existindo. Aqui, para onde eu vim, realidade, no contato, foi tão doloroso, difícil, que eu não consegui vir e atuar. Eu não consigo ter a sensação em contato com a realidade. Então, eu fico aqui dentro desse psíquico e crio uma própria realidade. Só que esse sujeito, ele está na lida com o real, mas dentro dessa condição de uma realidade que ele mesmo criou. Mais à frente, entre seus 3 meses, 6 meses, 8 ali, o sujeito vem aos trancos e barrancos, colocamos assim, né? O sujeito ele vem, apesar da experiência ruim, conduzida de uma forma às vezes até violenta, ele vem suportando, chega de uma forma caótica, né? Um pouco desestruturada nessa realidade, ansiosa, por causa de muitas intervenções do ambiente, mas ele não consegue atravessar a portinha por inteiro. Aqui a gente tem os pacientes limites, que são os maiores casos de estudos do Winnicott, que são os pacientes mais difíceis, que ele chega a ter um contato com a realidade, mas um contato extremamente caótico, distorcido e desestruturado. Por quê? Porque aquele cérebro não teve espaço para amadurecer, o tanto que seria suficiente para ele entrar em contato, e entrar em contato não só com o ambiente, como a própria cultura e essa regra de adaptação social. Porque nós temos um pacto social, nós temos uma cultura que atravessa, que nos atravessa de uma forma que, inclusive, nos constitui como sujeitos. E esses pactos é que vão formando a nossa permissão para existir. Então, aquele que consegue passar a portinha, que a gente vai falar num outro vídeo, que é o histérico, que é a estrutura ali que a gente tem neurótica, digamos assim, que conseguiu integrar, que teve, né, ali pouco desequilíbrio, poucas situações, poucos rompantes de sofrimento, ele, na verdade, se adapta a essa realidade e ele consegue se adaptar àquilo que a cultura pede, àquilo que o pacto social pede. Ele se encaixa naquela caixinha social. Esse outro que não passa aqui da portinha, ele não consegue se encaixar, devido à sua imaturidade cerebral e à sua imaturidade emocional. A sua personalidade ainda é um falso self, que tentou de alguma forma, que não é a esperada se adaptar para sobreviver. Mas ele não se encaixou nessa caixinha da sociedade. Então, é um sujeito que tem uma estrutura que, para conviver com os outros, lhe causa, inclusive, muito sofrimento, muito desamparo, muita angústia, muita ansiedade, principalmente o limite. Porque o limite, ele está num certo contato com a realidade, mas ele não tem o território. Ele nem está aqui na psicose, ele nem está ali na neurose. Ele está aqui nesse meio, por isso o nome limite, que é o paciente borda, está na linha, né, na borda, porque ele nem está lá e nem está cá, ele não tem o chão que suporta ele, porque teve muita intervenção e esse sujeito, devido ao seu
a sua imaturidade, ele não consegue, por exemplo, simbolizar que é um processo da integração do neurótico. Esse sujeito não consegue, por exemplo, dar sentido à própria existência. Esse sujeito não consegue dar nomes, não consegue nomear a sua relação com o outro. E, principalmente, o sujeito não consegue construir a narrativa do seu self. Porque todos nós temos uma historinha interna que a gente conta para nós mesmos, inclusive para os outros, a partir daquilo que a gente viveu e do que disseram que a gente era e como a gente era.